Alguém sabe que dia que é hoje? Nesse dia, 22 de abril, no ano de 1500, Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil com sua esquadra, né, com seu conjunto de navios. E muito se discute sobre se foi um descobrimento, se foi uma conquista, se foi uma invasão. Bom, vamos avaliar os pontos, né? Primeiro ponto que é bom a gente destacar é que uma descoberta quer dizer que ninguém sabia que isso existia, né? Mas já existiam vários indígenas aqui no território brasileiro nessa época. Mas por outro lado, não constava o território brasileiro nos mapas, né? Que os mapas eles eram algo mais moderno assim para a época, né? Assim na questão de localização. E quem tinha os mapas eram os europeus que não tinham conhecimento dessa terra, assim como o resto do mundo. Quem tinha conhecimento dessas terras eram só os indígenas. Só que a gente também não pode desprezar a história deles, né? Tem todo esse ponto. E agora, indo mais adiante, um detalhe que algumas pessoas não sabem é que 1500 não é considerado um período colonial, e sim pré-colonial. O período colonial ele começa em 1530. Que daí sim começa o período de escravidão, né? Que antes eram escambos, ou seja, trocas de troca, né, de produtos por ferramentas. E outra coisa, esse é o ponto, né? Porque a gente escuta falar muito de escravidão dos negros que vieram da África, né? Tem até o poema Navio Negreiro. Mas a primeira escravidão que teve foi dos indígenas. E a gente sabe que teve também um tratado de Tordesilhas, né? Que dividiu os territórios na administração de Portugal e da Espanha. E aliás, o que muita gente acha é que não foi um achado, né, de Pedro Álvares Cabral, até porque o Tratado de Tordesilhas já tinha sido assinado. Acredita-se que Pedro Álvares Cabral ele veio aqui para demarcar território, né? A mando do rei Dom Manuel, se não me engano. Ele chegou lá lá em Santa Cruz, lá na região da Bahia, entre Porto Seguro e Santa Cruz de Carvalho. Santa Cruz Cabralha, pra eu não acabar me equivocando aqui, né?
na localização exata. E aliás, né, eu fui pra lá esse ano, cheguei de lá no final de janeiro, e lá é uma cidade linda que tem vários museus históricos, né, digamos assim. Só que eu vou ter que confessar pra vocês que eu sou uma pessoa meio estranha, né? Quando eu vou viajar assim, eu gosto de ir pra passear, eu não gosto de ver essas coisas históricas. Eu sou meio estranho, gente. Eu faço vídeo de história e não gosto de ver essas coisas quando eu vou viajar, né? Que eu acredito que quando você vai viajar, você vai passear, curtir a praia e outras coisas mais, né? E uma coisa interessante, né, que a minha família, apesar de eu não gostar muito, a minha família ama ver as histórias, né, da conquista do território brasileiro. E lá tem as cadeias, né? E a da mulher é virada para a igreja, para elas se arrependerem dos pecados que elas cometeram. E o dos homens é virado para a praia, porque é para eles olharem o local de trabalho deles, né? Que eles trabalhavam lá na pesca, assim. E outra coisa, falando lá de Porto Seguro, eu descobri da onde veio o termo senheira, nembeira e tribeira. O senheira e zembeira são pessoas que têm um baixo poder aquisitivo, e os tribeiras é que têm um alto poder aquisitivo. E esse foi o vídeo de hoje. Tchau, obrigado.